Eu devo me especializar em alguma área do direito ou eu posso atuar como generalista? Essa dúvida eu vou tirar aqui nesse vídeo, então fica até o final. Meu nome é Juliana Luiza, eu sou advogada especialista em direito bancário, mas aqui nesse canal eu falo sobre início na advocacia. Então vamos ao que interessa. Essa dúvida, ela é muito recorrente, eu acho que todos os advogados já se depararam pensando nisso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência na escolha da minha área e como foi no início da minha advocacia. Eu iniciei na advocacia fazem 5 anos e quando eu iniciei eu era generalista. Antes de ser advogada eu trabalhava em um banco e eu iniciei na advocacia com zero experiência, eu não sabia absolutamente nada. E aí eu iniciei um escritório e a dona desse escritório, ela era generalista. Lá no escritório ela fazia direito civil, direito do consumidor, direito trabalhista, previdenciário e direito de família. Então eu segui os passos dela, eu atuei nas mesmas áreas que ela. Um ano depois que eu tava nesse escritório, eu decidi abrir o meu próprio escritório e eu segui também sendo generalista. Por uns 3 anos eu segui como generalista. Nesse período de 3 anos, eu fui analisando as áreas, né, que eu tava atuando, pra ver quais eram as áreas que eu gostava mais, que eu gostava menos, que era mais legal de atuar, mais chato, que ganhava mais, que ganhava menos. E eu fui trabalhando dessa forma. Pra mim, no início, pelo menos aqui pra mim, a área que mais me trazia honorários era a área trabalhista, porque eu conseguia fazer vários acordos e eu acabei ficando com uma rendinha mensal, que no início da minha carreira foi muito bom. Mas com o tempo eu fui vendo que eu não gostava de trabalhar com direito trabalhista. Então, o que eu gostava mais na época era direito de família. Então, eu falei, não, eu vou me especializar em direito de família e vou começar a deixar as outras áreas pra lá. Aí eu fui, aos poucos, me desfazendo das áreas, mas eu fui procurando parceiros pra eu continuar com essa, né, entrando algum valor dessas áreas, mas passei pra quem realmente estava focado naquilo. Então, eu tenho uma parceira até hoje em previdenciário, tenho uma pessoa que eu passo trabalhista, uma pessoa que eu passo direito de família, enfim. Mas, como eu disse, né, antes de falar que eu já falei que eu passei direito de família pra uma pessoa, né? Nesse momento, quando eu já tava com 3 anos aí com o meu escritório, eu decidi que eu ia ser especialista em direito de família. Então, eu comprei uma pós-graduação e falei, não, eu vou trabalhar com essa área, é a área que eu gosto. Porém, eu fui vendo que, de fato, eu não gostava dessa área. Enfim, algumas questões eu não gostava e eu falei, não é isso que eu quero fazer. E aí eu percebi que a maior parte das minhas ações eram de direito do consumidor e a maior parte delas eram de ações contra bancos. Até então, eu não conhecia o termo, né, direito bancário. Eu não entendia que tinha uma área específica de direito bancário. E aí eu achava assim, não, então eu vou atuar com direito do consumidor. E aí, nas minhas pesquisas, né, de outros advogados na internet, começou a aparecer alguns advogados de direito bancário. Eu falei, caramba, essa área é interessante, direito bancário, né? Trabalhei 12 anos no banco, sei muita coisa sobre banco, eu acho que tem tudo a ver. Comecei a estudar e vi que ali estavam as ações que eu mais gostava de atuar, que eram ações de consumidor, mas com algumas questões aí voltadas pro banco que eu gostava muito. E quando uma pessoa chegava, entrava em contato comigo, que ela tava com um problema com o banco, como eu trabalhei muito tempo no banco, eu sabia exatamente como resolver aquela situação, se o banco podia fazer aquilo ou não. Então, assim, eram questões que eram fáceis de lidar e eu gostava muito de lidar com aquilo. Então, naquele momento eu falei, que direito de família o quê? Eu quero me especializar em direito bancário. Então, eu comprei um curso de prática, um curso bem extenso, bem focado mesmo na prática do direito bancário e comecei a fazer esse curso. Estudei muito, tudo que tinha pra estudar, principalmente as ações que eu queria mais atuar, que são as ações revisionais, as ações de golpe Pix, de cartão consignado. Estudei muito essas ações e comecei a atuar na área, vender, né, que eu fazia esse tipo de ação. Comecei aos poucos e excluindo os outros tipos de ações que eu ainda divulgava no escritório, a ponto de ficar hoje divulgando apenas ações de direito bancário. Hoje eu posso dizer que eu sou especialista em direito bancário, porque meus clientes, a maioria que chega é de direito bancário. Eu estudei muito para me tornar uma especialista, porém eu não deixei de atender algumas outras questões de direito do consumidor. Algumas questões eu realmente não atendo mais, eu passo para alguns parceiros, mas algumas outras eu ainda consigo fazer, mas meu foco é direito bancário. Então, assim, gente, contei tudo isso para falar para vocês que não vejo problema nenhum, acho que é extremamente importante você iniciar na advocacia como generalista, atuando em tudo para você de fato conhecer cada área do direito igual eu. Eu achava que eu ia ser uma especialista em direito de família. Depois de 3 anos atuando, eu acreditava que eu ia ser especialista em direito de família. Mas um belo dia eu vi que não era isso. Não tem problema nenhum se isso acontecer com você. Então, assim, leva o tempo que for pra você descobrir qual hora que você vai atuar. Mas quando você descobrir, que você possa realmente se dedicar nessa área, estudar verdadeiramente nessa área, pra você
poder se vender como um especialista, poder profissionalizar ainda mais o seu trabalho, a sua divulgação aí dos seus serviços. E a importância de você ser um especialista, é claro que assim, enquanto eu era generalista, não tinha tanta diferença de hoje que eu sou especialista, da questão do cliente confiar no meu trabalho. Como hoje eu sou especialista, eu vejo que alguns clientes, não são todos, eles olham isso com bons olhos. Então assim, não tem problema nenhum você ser um generalista, mas alguns clientes, eles vão preferir contratar um especialista. Então tem esse lado bom aí de você se divulgar como um especialista. Por exemplo, no meu caso, direito bancário, eu faço muitas ações de golpe Pix. Então um cliente que caiu em um golpe, ele já chega pra mim receoso. Ainda mais que meu trabalho aqui é muito online, né? Eu atendo todo o Brasil. Então eles já chegam receosos. Então, eu me vendendo como especialista, falando que eu atuo nesse tipo de ação, que eu tenho experiência nessa área, ele vai se sentir muito mais seguro de confiar aquela situação dele a mim. Então é a diferença que eu vejo e é o que eu vejo que se torna um atrativo para alguns clientes. Mas, como eu disse, é muito importante você atuar sim como especialista e no momento certo da sua carreira, você se tornar especialista, se for interessante para você. Então é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, que aqui, como eu falei, eu posto vídeos pro início da advocacia, vídeos ensinando alguns tipos de ações, dando algumas dicas que eu acho interessante. Deixa o seu like também para me ajudar e me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu posto também algumas informações legais pro início da sua advocacia. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!